Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento e sabedoria da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, estamos conversando sobre o quê? Nós aprendemos que o ser humano é formado do homem visível e o homem invisível. Aprendemos que todo trabalhar de Deus é no espírito do homem recriado. E aí agora nós estamos vendo as funções do homem interior. O que nós vimos na nossa última palavra? A questão da função da intuição, que está diretamente ligada ao conhecimento bíblico. Hoje nós vamos ir para uma outra função super importante. Qual que é? A função da consciência. E aí eu vou usar um texto base, é um texto muito importante, mostrando a importância da consciência. Por que eu digo isso? Vou pedir para a Paula estar lendo para nós Romanos 2, 14 e 15. Pode ler, Paula. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja que interessante, olha como é importante a consciência. A consciência, na verdade, ela faz uma série de conexões. Veja, dentro do nosso homem interior, nós temos a nossa mente, temos o nosso espírito, temos a nossa memória, uma série de coisas. A consciência, ela faz uma espécie de uma conexão de tudo isso. Então, o que Deus fez? Todo ser humano, quando vem para o planeta, ele vem com a lei impressa no seu coração. E é através desse conhecimento da lei que os homens vão ser julgados. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa tão forte Deus ter gravado a lei dele no nosso coração, que os homens vão ser condenados, lógico, porque não creram em Cristo, mas porque eles desobedeceram a lei de Deus. Então, assim, isso aí é algo muito sério. Normalmente, é um assunto que, inclusive, não é falado nas igrejas. As pessoas não têm muito esse entendimento. O que nós precisamos compreender? Veja, se Deus não tivesse dado a lei dele, ele ia julgar o homem segundo que parâmetro? Então Deus deu a lei de Moisés, porque os homens vão ser julgados somente a lei. Daí você pergunta, mas e aquele que não conhece a lei? O que Deus fez? Gravou a lei dele no coração. Por isso os homens são indesculpáveis. Então o que acontece? Sempre que eu peco, eu tenho que desrespeitar, mesmo quando eu não sou nascido de novo, o homem natural. Quando ele peca, ele está desrespeitando essa lei interior. E o texto fala, inclusive, no 15, relê o 15 para a gente, Paulo, por favor. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Percebe? Existe um testificar. Se o camarada vai desrespeitar a lei de Deus, acusa. Se o camarada vai fazer algo a favor da lei de Deus, apoia. Imagina como é forte isso. Isso para vocês entenderem por que esse versículo veio para a palavra de hoje. Para entender, inclusive eu vou incluir ele no material, vou abrir aqui pelo material e vou fazer um parágrafo. Vou alterar. Por quê? Porque essa questão da consciência testificando para fazer ou não fazer é muito séria. Entendeu? Então, assim, um dos centros do agir de Deus está diretamente ligado à consciência. Aí o que acontece? Você nasce de novo.
O Espírito Santo vem habitar e ele vai exercer esse papel. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele exerce esse papel da consciência, testificando ou acusando. O Espírito Santo é o nosso guardador, é o nosso guia, nosso padrinho. Então veja, mesmo depois de nascido, é na consciência que isso aí vai aparecer, vai se tornar mais claro. Então assim, os seres humanos são indesculpáveis. Essa voz interior, veja, é impossível para o homem não pecar. Mas ele pode reduzir bastante a questão do pecado. Tanto é que nós vemos que pessoas incrédulas, espiritualmente mortas, são capazes de fazer um monte de coisa boa. Vou dar um exemplo, por exemplo, numa guerra, tem um monte de soldado ateu que morre, às vezes até de propósito, para proteger um grupo. Mas ele achou sentido para a existência dele. Da onde vem isso? Vem da lei da consciência. Agora, o que eu tenho que entender? Essa lei da consciência, eu não posso ser salvo por ela. Ela não tem poder para salvar. Por que eu estou falando isso? Eu já vi pastor de grande igreja com milhares de membros ensinar salvação sem Cristo, através dessa consciência. E não era falso profeta, não, era apenas mal orientado, a pessoa bem intencionada, a pessoa de Deus, só que foi mal ensinada, não era apto para ser pastor. E estava lá. Entendeu? Ensinou, veja, irmão, salvação sem Cristo é uma heresia absurda. Só em Cristo existe salvação. Sabe aquilo que eu comentei na última palavra? Que existem algumas verdades da Bíblia que às vezes nos incomodam. Uma delas é essa, salvação só em Cristo. Então lembre, essa lei, ela me guia. Essa lei pode evitar de eu errar. Mas salvação só via novo nascimento. E fé na obra de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. A Nádia pode ler para a gente? É fácil entender. É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela. Eu estou lendo a página 6, a função da consciência. Página 6, a função da consciência. Isso. Tá? É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a Bíblia, através de uma sensação do espírito. Quando comparamos Romanos 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no espírito, com Atos 16:17, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Pode ler o... Vemos que a consciência está localizada no íntimo humano. Testificar, confirmar, recusar, acusar são funções da consciência. Faz uma pausa. O que acontece? Quando nós vemos em Romanos 9:1, Paulo fala, dando testemunho à minha consciência em quê? No Espírito Santo. E no texto de Atos 17:16, fala que o seu espírito se movia. O que está falando? Do homem interior, do coração. Nós temos que lembrar que existe um trâmite. São tudo sinônimo. Mas olha o critério que incomodava ele. A cidade tão entregue à idolatria. Por que a idolatria incomodava? Porque a idolatria é pecado segundo a palavra de Deus. Então a mente de Paulo, cheia da palavra, vendo aqueles homens perdidos, ela fazia uma espécie de uma acusação, que é o que diz no parágrafo embaixo. Veja, testificar, confirmar, recusar.
Vamos ler 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Lê pra gente, Nádia. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Faz uma pausa, olha que interessante. Lê o primeiro parágrafo, vira a página. Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa, utilizando verdades bíblicas. Julgar significa condenar ou justificar através da Bíblia. Estas são ações da consciência. Veja que interessante, quando nós lemos esse versículo, você precisa tomar cuidado com uma coisa. Vai ter um pessoal que vai dizer que Paulo fez uma espécie de uma viagem astral. E em espírito foi até Corinto para julgar o caso. Irmãos, é capaz de ter gente por aí que usa isso. O que Paulo está falando? Julgou no meu espírito, julgou no seu íntimo. Como? Através da consciência. Qual o padrão? A Bíblia. Qual que era o caso? Havia um homem que estava vivendo com a esposa do pai, com a sua madrasta, o que era uma abominação. Que nem entre os gentios se via isso. Então o que Paulo está falando? Olha, segundo o julgamento que eu fiz no homem interior, eu, junto com vocês, nós estamos julgando que essa pessoa está em pecado. E o caso precisa ser tratado. Percebem como ele fez isso? Ele ouviu a informação. A informação entrou pelas portas da alma, que são os sentidos. A mente dele processou o que estava acontecendo. Juntamente com a consciência, que é um dos aspectos da nossa mente, já percebeu, pecado. Irmãos, isso acontece com a gente diariamente. De repente você vê algo, na hora você bate o olho, pecado. De repente você vê outra coisa, na hora você bate o olho, é verdade. Às vezes você ouve um pregador, assim que ele fala a frase, você fala, nossa, é verdade. Ou às vezes você também acontece o contrário, você ouve o pregador, opa, esse camarada está falando que não deve. Numa velocidade absurda. Numa velocidade enorme. Então, assim, essa questão da consciência, quanto mais cheio da palavra você tiver, mais rápido ela vai agir. Mais rápido ela vai para o banco de dados. Porque o padrão que a tua consciência, você nascido de novo, vai usar, é o padrão da palavra de Deus. Pastor, se eu não obedecer, se você não obedecer e não sentir nada, é que você está com a consciência cauterizada. A Bíblia fala de consciência cauterizada. O que é a cauterização? Quando você faz uma queimadura grande, assim que a queimadura cicatriza, você perde a sensibilidade do lugar. Então o que acontece? O pecado endurece a nossa consciência. O pecado cauteriza. É o que popularmente se fala, o pecado cega os olhos, e cega. Mas que olhos que ele vai cegar? Os olhos da consciência. Você tem uma pergunta? Sim. Fala, Nádia. E como você faz para voltar a ser sensível? Só tem um caminho, arrependimento e confissão do pecado. Só existe esse caminho. Entendeu? Irmãos, restaurar a comunhão com Deus é simples. O Espírito Santo mostra onde está errado. Mostra. Pede perdão. Muda de atitude. Você já vai ver que a comunhão vai restaurar. Amém? Amém. Vamos seguir. Às vezes a consciência condena coisas que a mente não percebe. O julgamento da consciência é via de conhecimento bíblico, sob direção do próprio Espírito Santo. Na Bíblia, existem dois caminhos, o caminho da mente pecaminosa e o do espírito regenerado.
não somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão humano, mas sim sermos guiados pela Bíblia. Quando você para diante de um cinema, qual é a sua ponderação? Não é pornográfico, não é errado, não faz mal, portanto, eu posso assistir. Tais ponderações são segundo o intelecto. É a mente decidindo. Deveríamos avaliar pela palavra de Deus. Há muitas coisas que a Bíblia recusa, mas o mundo aprova. Devemos rejeitar, de uma vez por todas, o caminhar segundo o mundo, e segundo a mente caída. Devemos ser guiados pelo Espírito, pelo princípio da vida de Deus em nós, percebido em nossa consciência através das Escrituras. Faz uma pausa aí. Veja que interessante. Às vezes eu paro diante de um cinema. E a minha mente, olha, o que eu tenho que entender é o seguinte, a minha mente está sendo transformada. Eu fui salvo. Nós vamos ver mais à frente, sou como uma criança. Uma criança tem a boca perfeita, mas não fala. Uma criança tem as pernas perfeitas, mas não anda. Jesus falou, o Espírito está pronto. Então, o novo nascimento que acontece no Espírito, você está imediatamente pronto, você não precisa de mais nada. Porém, a nossa mente, nós vamos ver mais à frente, tem que ser transformada. Transformada por quê? Porque é uma mente caída, é uma mente que só foi alimentada com as coisas do mundo. Conectada a um espírito morto. Entendeu? Então você para na frente do cinema, você olha. Mas a grande pergunta é, segundo a Bíblia, porque, por exemplo, existem coisas que a tua mente caída vai olhar e de repente não vai falar nada. Mas, por exemplo, às vezes você vai ver um filme e começa a aparecer um monte de mulher pelada, um monte de homem pelado lá. E aí o que acontece? Ah, pastor, mas eu não vou cair em adultério. Mas as imagens vão gravar no seu subconsciente. E principalmente para o público masculino, o homem é muito sensível ao visual. Entendeu? Então, assim, muito cuidado. Por exemplo, agora eu não me lembro do nome, daquele Avatar, aquele filme, Avatar, que os caras são azul. Veja, são coisas muito sutis. Aquele filme, na verdade, adora um deus, na verdade, adora uma deusa. Quem é? A deusa Gaia. Quem é a deusa Gaia? É a divindade que é adorada até hoje por muitas elites no mundo. Eles não adoram o Deus da Bíblia. Eles adoram uma deusa. Eles adoram a Mãe Terra. Aqui na América Latina ela é chamada de Pachamama. Em outros lugares ela é Gaia. Em outros lugares ela é a Mãe Terra. É uma divindade feminina. Aí vai mudando. Aí vira Maria. Aí vira Diana dos Efésios. Aí vira Ísis do Egito. Aí você vai lá para o lado do Oriente e tem outro nome. Aí você está assistindo o filme, quando você vai ver, está rolando um culto a uma divindade e você ali no meio. Sem condição de julgar, porque se pelo menos você julga, fala, opa, isso aí é um culto pagão. Pelo menos você tem que aferir aquilo. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui na casa de um pastor, e aquele pastor estava com uma camiseta de um Buda. E ele sequer sabia que aquilo era um Buda. Mais um caso de alguém que não poderia ser pastor. Lembra que o presbítero tem que ser apto para ensinar? Mas infelizmente no Brasil, com todo respeito e todo temor, infelizmente muitos daqueles que estão na direção, eles não têm o básico para ensinar. Irmão, você conheceu um ídolo? Eu lembro que uma vez, olha que coisa interessante. Uma vez, um irmão foi na casa de uma pessoa e aí o filhinho da pessoa começou a brincar. E o filhinho da pessoa estava brincando com um monte de ídolo do Egito. E aí aquele irmão comentou, falou, irmão, você sabia que isso aí é tudo ídolo? Aí os irmãos chegaram e tipo, mas é só brinquedo. Ele falou, você daria uma falsa senhora Aparecida para o seu filho brincar?
Você daria, Diego? Você daria um Exuzinho? Capetinha, bom para o seu filho brincar? Qual é a diferença da falsa senhora, do Exu, para os deuses do Egito? Todos eles, a minha Bíblia diz que tem um demônio por trás. Vai trazer uma maldição? Não. Mas eu não quero ter dentro da minha casa algo que é nojento para o meu Senhor. Veja, o ídolo não é nada, o sacrificado ao ídolo não é nada. Eu sei que tem um demônio por trás, mas ele não vai fazer nada. Mas você percebe agora, esse irmão, o que acontece? A mente dele cheia da palavra, assim que bateu o olho, identificou. É um ídolo. E ídolo é ídolo, seja o país que for. É nojento para Deus da mesma maneira. Entenderam? Então, assim, muito cuidado no julgamento das coisas. Por exemplo, às vezes está assistindo um filme. E aí no filme tem um casal que só briga. E aí aparece o Ricardão. E o Ricardão leva a mulher para almoçar no trabalho, aí ele leva a passear na ponte, na cidade de Veneza. Aí coloca para dar um passeio no barco, quando você vai ver, você está torcendo para os dois adulterarem. Ou está torcendo para o bandido. Vocês entenderam o que o parágrafo quer dizer? Veja, você olhar um filme em que um casal anda nas ruas de Veneza, não é pecado. Você assistir um filme onde um bandido rouba um banco, não é pecado. Porém, quando você vai ver, você está torcendo pelo errado. Entendeu? Por quê? Porque nesse ponto sua consciência falhou. Então, irmãos, não basta apenas julgar pela mente. Tem que julgar por uma consciência recheada da Bíblia. Você vai conhecer tudo? Não. Mas no processo de maturidade e crescimento cristão e do discipulado, você vai aprendendo. E determinados filmes não assisto. Não assisto. Tiver nudez, essas coisas, eu não assisto. Eliminei do meu cardápio. Se for pataquada, também não assisto. Olha, prefiro às vezes assistir um filme que tenha tiro para todo lado, você tem até que abaixar para não tomar um tiro. Mas é parque de diversões, você sabe que aquilo ali é uma patetice que está lá. Sabe? O seu cérebro fica descansando enquanto você assiste o filme, sabe? Mas assim, cuidado, tudo, julguem por isso. Por exemplo, eu já vi um caso, uma vez uma irmã contou para nós que ela foi conversar com o pastor sobre o problema do casamento. E eles brigavam muito. E a frase do pastor foi a seguinte: a irmã não dá conta de viver sozinha? Foi a primeira frase. Só que a Bíblia que eu leio fala o seguinte: Deus odeia o divórcio. Não apenas isso, só existe 2 motivos que pode divorciar. Um é por adultério, mas até se couber o perdão, vale o perdão, porque essa frase que Deus odeia o divórcio, ela é pesada. Nós entendemos que existem casos, o próprio Jesus fala que a pessoa vai divorciar, mas mesmo no caso que ela vai divorciar, tem que lembrar, Deus odeia o divórcio, o que Deus uniu, não separe o homem. E outro caso que pode divorciar é por abandono. A pessoa não consente na fé e vai abandonando o cônjuge. Esse abandono pode ser físico, pode ser um abandono financeiro, pode ser um abandono psicológico. É amplo, isso daí tem que ser ensinado com mais detalhes. Mas assim, você chega no trabalho, a pessoa começa a falar, e o outro fala, mas você não pode separar? Peraí, você é crente. Você é do povo que crê no perdão, você é do povo que crê no poder restaurador de Deus. Você é do povo que crê que o homem torto, a mulher torta, pode ser endireitado por Deus. Agora, o julgamento segundamente caída é, você não dá conta de viver sozinho. O julgamento segundo a consciência cheia da palavra de Deus é, Deus odeia o divórcio. Opa, peraí. Vamos ver se não tem um jeito. Realmente essa é a última saída.
Na nossa igreja, teve uma vez, tivemos 2 casos. Para as 2 mulheres nós falamos, ó, nesse caso você não pode divorciar. E era caso sério. Passados alguns meses, aconteceram outros problemas com os mesmos casais. Para as 2 mulheres nós falamos, ó, a Bíblia te autoriza a divorciar. Veja que interessante, uma não divorciou, Deus restaurou o casamento. A outra não tinha jeito mesmo, divorciou. Entendeu? Então, assim, para vocês entenderem, julgamento segundo a consciência cheia da palavra de Deus. Novamente, nós estamos no mesmo caso da intuição. Sempre a palavra de Deus, por isso que fala, habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Ela é o guia, amém? Amém. Vamos ler agora Filipenses 4, de 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Leia o primeiro parágrafo. Precisamos Ser absolutos com aquilo que Deus condena pela Bíblia. Nunca devemos tentar explicar o pecado, justificando-o. Sempre que houver uma recusa na Bíblia, devemos parar. Alguns tentam se justificar, dizendo que não têm muita convicção se determinada coisa é errada ou não. Faz uma pausa, olha que interessante. O versículo 7 de Filipenses 4 fala: a paz de Deus que excede o vosso entendimento guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Algumas traduções dizem que a paz será o vosso juiz. Então, assim, cuidado com essa afirmação. Muitos querem ensinar que a paz do coração é o juiz. Qual é o problema dessa afirmação? O coração do homem é desesperadamente corrupto. As pessoas pecam numa boa, com o coração totalmente em paz. Cauteriza a consciência e o cara peca na boa. O que quer dizer a paz de Deus? Quando você olha o contexto do texto, está falando as verdades da palavra de Deus, tá? A prática delas são a paz com Ele. A paz de Deus sempre vai ser carregada da verdade da palavra de Deus. O que é a paz de Deus? É você estar de acordo com a Bíblia. É você estar de acordo com a verdade. Não é a paz do seu coração. Não confie no seu coração. Diferente da função da intuição, quando você sente aquele incômodo. Onde liga aquele alarme dentro de você. Daí você vai conferir. Lembra que nós aprendemos junto? Você está vindo numa direção que a Bíblia não aprova. Aqui não. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. As igrejas históricas estão sofrendo uma tremenda contaminação carismática. E tem igreja histórica que se contaminou de um jeito, e ela cresceu tanto, que existe líder dentro da igreja ensinando que para ouvir Deus, é só ouvir o seu coração. Irmão, isso é um perigo. As pessoas falam na maior, não, mas eu estou em paz. É o que eu quero fazer. Eu preciso de paz para a minha cabeça. Daí você pergunta, peraí, você quer paz com a sua cabeça ou quer paz com Deus? Qual escolha você vai fazer? Não, eu quero paz com a minha cabeça. Tudo bem, você faz, só que você a partir daí vai se tornar inimigo de Deus, porque isso é pecado. Sério, né? Derrubou toda a teoria, né? O chato do pastor. Mas, irmãos, não é só o chato, não. Você na sua família, você com seus amigos, você com seu cônjuge. Várias vezes a família vai ser livrada, porque alguém sábio, cheio da palavra de Deus, agiu conforme a consciência e buscou a paz com Deus através das suas verdades e mandamentos.
a sua justiça. Existe uma passagem da Bíblia que fala o seguinte: sem justiça não há paz. Qual a única forma de ter justiça? Seguir a verdade da palavra de Deus. Não existe outra forma. Novamente, eu estou amarrado na palavra. Vocês percebem o problema daquele grupo cristão que ensina que não precisa estudar a palavra? Todo grupo cristão que não dá prioridade para a palavra está afadado ao erro. Por quê? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia é uma palavra pesada, eram os paninhos que as mulheres usavam nas suas regras mensais, para manter a higiene corporal. Imagina o que é a justiça humana. Então, cuidado. Da mesma maneira que você vai ser constrangido, que nem Paulo foi lá em Atenas, ele estava constrangido no espírito, era a intuição funcionando junto com a consciência. Porque nós separamos de uma maneira didática. Mas está tudo ali ligado, funcionando junto. Seus olhos, sua mente, seu espírito, é tudo junto, é o homem interior. Você está ouvindo agora? Eu estou olhando só para o olho do Claudinho, piscando, raciocinando. Mas lá dentro está tudo funcionando. As engrenagens estão tudo assim. É o que nós vimos lá em Atos 7, quando Paulo estava em Atenas. Atos 17. Fala que ele constrangido, é esse constrangido da intuição, incomodado com a idolatria, a consciência agindo, é contra a palavra de Deus. Então sempre o padrão é a Bíblia. E não tem essa, eu não tenho certeza. Se você um dia não tiver certeza se é pecado ou não, pega o WhatsApp, liga para o pastor, ou manda, pastor, tal coisa é pecado? Que você tem pastor para isso. Para te orientar. Por isso que eu falo que a função mais importante da sua vida é o seu pastor. Porque as consequências são eternas. Ninguém quer desligar daqui para o inferno, quer? E nunca se esqueça, falso evangelho gera falso crente. Falso crente vai para o inferno. Carregando Bíblia e cantando hino. Sério, né? Vamos seguir. Só podemos servir a Deus estando com a nossa consciência limpa. A ação da nossa consciência depende de nosso conhecimento da Bíblia. Muitas vezes, sentíamos que algo era errado e só depois descobrimos aquela proibição na Bíblia. Sem que ninguém nos ensinasse, sabíamos que o nosso namoro estava errado, que as nossas finanças estavam desajustadas. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus, através das verdades das Escrituras. Entendeu? Você vai fazer algo. Nossa, hoje vou para a igreja. O Espírito Santo vem e testifica, vai. Hoje estou com preguiça. Irmãos, vai ter um lampejo ali. Pô, preguiça por quê? O que você fez? Lógico que o Espírito Santo vai falar assim, né? Só o seu pastor vai falar assim. Mas ele vai incomodar. Como vai para a igreja? Tá tudo bem. Vai ficar aí vendo o jogo do Flamengo. Flamengo e Votuporanguense, o jogo do século. Pô, as pernas de pau que não te edifica nada. Nada contra jogo, mas dá para ver depois. Tem internet, você vê depois. Acabou? Mas vai lá, dá prioridade a Deus. Começar a semana louvando a Deus, buscando a face do Senhor, percebe? Então, cuidado. Vamos continuar. Na outra página, a função da comunhão. Pode ler para a gente. Lucas 1, do 46 a 47 diz: Disse então Maria: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 1 Coríntios 6,17 diz: Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Comunhão é adorar a Deus. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível interior. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito, sempre de dentro para fora.
Essa é uma maneira bem prática de sabermos o que vem de Deus e o que vem do diabo. O diabo sempre começa a agir de fora, pelo corpo, tentando atingir nossa mente. Deus, por sua vez, age de dentro para fora. Sempre que formos adorar a Deus, devemos confiar que Ele habita em nós. A comunhão é sempre baseada nas verdades da palavra, que nos ensina que Deus está presente em nossa vida. Não é um calafrio, uma emoção, é uma certeza vinda da verdade das Escrituras. Ponto. Veja, olha que interessante. Tem muito grupo cristão que diz o seguinte: se você sentir uma emoção, Deus está presente. Irmãos, emoção dá cor à vida. Por exemplo, alguém está com um tumor palpável, e a pessoa recebe uma oração, Deus instantaneamente cura a pessoa. A pessoa vai ficar parada? Deus me curou. E aí que você está sentindo? Estou bem. Mas aí como é que foi? Foi jóia. Não, a pessoa vai dar pulo, a pessoa vai ficar alegre, ela vai ficar muito feliz, vai abraçar todo mundo, vai dar 3 cambalhotas, um beijo na testa do pastor e sair plantando bananeira, não é assim? Por quê? Porque as emoções dão cor à vida. Agora, qual é o problema? O problema é você dizer que Deus está presente porque você sentiu uma emoção. Esse é um dos problemas da espécie de louvor, onde querem se gerar o chamado ambiente de adoração. Você escurece a igreja, você coloca uma luminosidade apropriada, e aí você começa com músicas que tem uma construção que mexe com as suas emoções, e aí você pega refrão repetitivo, e aquilo começa a gerar uma emoção, e a pessoa chega e fala: hoje Deus estava presente. Não é assim que funciona. Deus está presente por quê? Porque a Bíblia diz que quando sua igreja se reúne, Ele está presente. Não porque eu senti uma emoção. Da mesma forma que tem grupo cristão que se a pessoa chora, se a pessoa não sei o que, ela recebeu algo especial. Da mesma maneira, quando você vê o cair no espírito, que não existe na Bíblia. Na Bíblia, todo mundo que caiu, caiu com o rosto prostrado em terra. Nunca caiu Bruno de costa, cheio do Espírito Santo. Isso não existe. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência, primeiro, da parte de Deus, mas depois nós temos que buscar a plenitude do Espírito, encher-vos do Espírito, porque Ele já habita em nós. Aí o meu papel é se manter cheio, percebe? Aí a pessoa vai lá, sente um calafrio, frio na espinha e acha que recebeu algo. Não. Então também outro detalhe que nós vimos aqui, nós vamos estudar isso mais à frente, nas funções do corpo. O diabo sempre vai trabalhar de fora para dentro. Eu gosto de usar o exemplo do outdoor. O camarada está andando na rua, na avenida, dirigindo, de repente o que vem? Um outdoor de lingerie, com uma mulher seminua. O cara bate o olho a primeira vez, porque às vezes ele não tem jeito, ele viu. Ninguém dirige assim. Mas a pergunta é, olha a segunda, desejando porque é bonita? Quem chamou a atenção? De fora para dentro. Foi Deus que colocou aquele outdoor lá? Não. Quem é guiado por Deus, aconteceu de ver, já não olha de novo. Porque não quer macular a memória. Aquilo fica na memória. Então, assim, cuidado. E a questão da comunhão, pode ver, várias vezes você está louvando o Senhor, de repente, é como se fosse um júbilo, um fervor, algo inexplicável que vem para o seu coração. E você começa a se derramar para o Senhor, na sua mente mesmo. Ou alguns com palavras, não tem problema. Não atrapalhando o irmão do lado no culto,
Nós temos liberdade de adorar. Por exemplo, não existe ministério de dança, mas se tocar um louvor mais agitado, alguém quiser dar uns passinhos, não está errado. O que não existe é elemento do culto dança. Você vai lá na África, as igrejas tudo, e é um dando um passo para um lado e todo mundo vai junto. Batista americano. Batista americana, isso aí. Aqueles corais bonitos, entendeu? Igrejas históricas. Uma vez eu vi um coral, eles faziam assim: nós viemos aqui só para adorar a Deus. Uns 500 jovens, né? E aí eles davam coisa mais bonita, entendeu? Não tem problema, só não atrapalha o irmão. Agora é interessante, só adora quem é habitado no Espírito Santo. Cantar louvor, é só ver as missas do Padre Marcelo. É uma cantoria, milhares de pessoas cantando, não é assim? Agora, vai pedir adoração. É impossível. Por quê? Porque a pessoa, se não for habitada pelo Espírito Santo, não consegue adorar a Deus. Vou te dar outro exemplo de adoração que fecha com o caso de Maria. Sabe quando acontece aquelas coisas que você sabe que foi Deus? E aí seu espírito jubila e você fala: Deus, o Senhor é demais. Yes! Sabe? Já deve ter acontecido com vocês. Lógico que aconteceu. Isso é adoração. Entenderam? É a função da comunhão. Só que isso só pode acontecer com alguém nascido de novo. Amém? Vamos lá, função da vontade. Lê pra gente. Buscar é uma função da vontade. Vemos que a vontade está na alma. Recusar é uma função da vontade. Escolher também é uma função da vontade. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Em Tiago 4, do 6 ao 8 diz: Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. A vontade é um instrumento para que as nossas decisões e indisposições, queremos ou não queremos. Sem ela, o homem seria reduzido a um ser autômato. É a vontade do homem que também resolve pecar ou servir a Deus. É o nosso poder de escolha que decidimos nossas ações. O homem caído não possui livre-arbítrio. Apenas Adão e Eva, antes da queda, e Cristo possuíram livre-arbítrio. Por exemplo, o cristão odeia o pecado. No entanto, vez ou outra, vamos acabar pecando, por causa de nossa natureza pecaminosa e depravação total. Se tivéssemos livre-arbítrio, poderíamos não pecar. Ponto. Para aí. O que acontece? Veja, lá em Tiago, até avançou um pouco a mais. A gente vê no texto de Tiago a vontade. Sujeitai, chegai-vos, purificai, limpai. São tudo imperativos. Se Deus está dando uma ordem, concorda que eu tenho condição de cumprir? Agora, eu cumpro ou não? Aonde que está a decisão de cumprir ou não? Na vontade. Agora, veja que interessante. Se ensina por aí que o homem tem livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio, o homem tem vontade, o homem tem escolhas. Qual é o maior exemplo que o homem não tem livre-arbítrio? Esse exemplo do pecado. Nós odiamos o pecado, ninguém quer pecar, mas fatalmente você peca. Se você tivesse livre-arbítrio, você seria capaz de não pecar. Essa é a diferença. Agora, o mundo, o que acontece? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um conceito que não é popular no Brasil. Várias vezes você vai ouvir crentes nascidos de novo, gente de Deus, gente querida,
que vai falar, afinal nós temos livre-arbítrio. O que ele está querendo dizer é que a pessoa tem escolhas. Você não vai entrar numa discussão teológica e explicar para ele que o homem não tem livre-arbítrio, né? Não seja tolo. Você vai chegar para ele e concordar, falar, é verdade, nós temos nossas escolhas. Deus sempre coloca na nossa frente escolhas. Entendeu? Lembra que o muçulmano, os radicais são xiita, e muito evangélico é chato, que nem diz o pastor Luiz Saião. Você não vai ficar entrando nessas discussões. Mas é importante você entender. Por exemplo, uma vez uma pessoa próxima perguntou para mim, ela falou, e a questão do livre-arbítrio, você pode me explicar melhor? Aí eu usei a ilustração do Nicodemos, que é essa ilustração do pecado. Se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós não pecaríamos. Porque todo crente nascido de novo odeia o pecado. Mas por que você peca? Porque acontece um deslize. Porque existe em você uma natureza pecaminosa. Nós éramos totalmente depravados. O que é totalmente depravado? Todas as áreas da existência humana foram contaminadas pelo pecado. Quando eu uso o termo Bruno, Daniela e Vanessa, e o Claudio também é bom, o Diego já está mais acostumado com isso. Quando você ouvir o termo depravação total, não quer dizer que o ser humano é o pior que ele poderia ser. Não é isso. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é essa, quando a gente ouve depravação total. Imagina aquele cara que bota bomba em ônibus de criança, sequestra a velhinha para roubar o dinheiro. Não é isso. Depravação total é o seguinte, é que em sua totalidade da existência humana, o pecado contaminou todas as áreas. Entendeu? Isso quer dizer que tudo que o ser humano caído faz é contaminado. Em algum grau ou menor grau. Não é puro, né? Não é puro. Sempre vai ter um dedinho ali, só que às vezes a pessoa nem sabe. E vou te falar, esse ser humano sou eu e você. Faz uma boa ação, mas querendo algo em troca. Ou você nem sabe. Às sabe, vezes até sem perceber. inconsciente, Mas mais ou né? menos isso. Massagear o ego. Então, esse é o efeito da nossa natureza pecaminosa. Entendeu? E é importante você saber, o ser humano tem escolha. Ó, nossa igreja é calvinista. Tem uma coisa que é intocável para nós, soberania de Deus. Mas tem outra coisa que também é intocável para nós, responsabilidade humana. Porque tem calvinista que esquece a responsabilidade humana. Se eu não tivesse vontade, eu seria um robô. E se você lembrar o dia que você creu com toda a vontade, com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, com todo o seu ser. Foi ou não foi? Porque você tem vontade. A graça irresistível, o que é? É uma ação sobrenatural de Deus num nível em que o homem, ele vai querer obedecer a Deus. Quem crê é você, quem se limpa do pecado é você. Mas tudo capacitado por Deus. Como é que é, pastor? Pode repetir para me anotar? Veja, o ser humano ele é responsável. A nossa vontade, deixa eu tentar formular, é o nosso centro de decisões. Quem faz sou eu. Eu não sou um robô. Mas tudo que eu faço capacitado por Deus. É que tendo conceitos assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu não fiz isso aí, me perdoa, eu estava usado pela... Sempre, né, falam, coloca a culpa mas é a maldade do ser humano. A gente vê que a maldade da pessoa sempre ela tipo, tira que é a vontade dela mesmo e coloca no... Ou tem gente que já faz ao contrário, né? Que daí fala, não, porque foi que Deus que permitiu. Ele Tem gente que já usa pra É o dois extremos, né? São os extremos. Normalmente o nosso pecado é por causa da nossa natureza caída.
responsabilidade é onde está. Nós vamos estudar junto aspectos da batalha espiritual. Existe casos de influência maligna? Sim. Aconteceu com Pedro. Mas nós somos tentados na nossa própria natureza. Nós vamos estudar isso. Mas a questão da responsabilidade, por exemplo, se evangeliza alguém e aquela pessoa não aceita, ela tem a responsabilidade dela também? Ou porque, vamos dizer assim, não é uma... Não é a graça de Deus. É. Veja, o que acontece? A Bíblia nos mostra claramente que os homens vão para o inferno porque eles não creram. As pessoas vão para o inferno porque não creem em Jesus, rejeitaram Jesus. Ponto. Não, vírgula. Mas a mesma Bíblia também traz uma outra verdade. Que aqueles que foram salvos foram alcançados pelo poder de Deus. E foi um presente dele. Como Deus faz isso, não sabemos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Não tem explicação. Faz parte da mente insondável de Deus. É que são duas paralelas. Imagina uma linha férrea. Elas não se cruzam. Uma linha de trem. Num dos trilhos está a soberania de Deus. No outro trilho está a responsabilidade humana. As duas vão caminhar sempre paralelo e vão se encontrar só na eternidade. Marcos Granconato falou, né? Dá as mãos, elas juntam e no final ela resolve. Isso! E não tem que explicar. Tem É um porque nome se Deus é técnico. soberano, a pessoa também se ela não aceita a palavra de Deus, é porque Deus já sabia que ela não ia aceitar, né? Tipo... Depois eu vou te explicar melhor. Não é assim. Veja. A gente chama de Só um minuto. É antinômio, isso. Obrigado, amor. Antinome? Desculpa. antinômio. É antinômio que acontece. São duas verdades que aparentemente são contraditórias, mas em vez de ser contraditória, elas são complementares. A Bíblia é recheada de antinômios. Por exemplo, quem governa o universo? Deus. Então por que Jesus ensinou a orar falando que venha o teu reino? Porque Deus ainda não reina totalmente. Não, mas mesmo assim. Mas ele reina. Lá no céu já. Eu digo, não, sim, eu quero dizer na plenitude do retorno de Cristo, né? Não, sim, mas você entendeu? É antinômio. Mas é antinômio porque Seria ele um reina, atributo né? comunicativo também, uma forma comunicativa com os seres humanos para usar? Sim, também, mas tem que entender o Ou seguinte. não é tão intelectual na época. Ó, o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, não está preocupado em explicar. Aprenda algo. Se a Bíblia não explica, não tente você A explicar. gente complica. Vai criar uma heresia. É que, exatamente, é que vários conceitos na Bíblia são antinômios, Vocês viram a que passagem elas são ontem? contrárias e você não tem como explicar uma, porque se você vai explicar uma, você vai gerar uma heresia. Ô, gente, ontem eu dei até uma amenizada na palavra. Quando eu falei que Jesus falou que Deus escondeu aquelas verdades dos sábios e entendidos. E ao mesmo tempo revelou. E na sequência Jesus fala o seguinte: e só revelou para aqueles que o Senhor deu para mim. Só que aquelas pessoas, os sábios e entendidos que não viram a verdade, eles creem em Jesus? Não, eles vão para onde quando morrer? Aonde que eles estão hoje? No inferno. Por quê? Porque eles são responsáveis, eles não creram. Sempre que o evangelho é oferecido, ele é claro. E a pessoa não crê, porque ela não quer. Agora, coube a Deus, que é o autor da vida e é dono de todas as vidas. Quem é que te deu a vida? Deus. Ela é sua? Não. Concorda que Deus tem todo o direito, não precisa dar satisfação para ninguém. Só que as pessoas se incomodam com isso, acho que é loucura, porque na mente delas o homem tem que merecer. O homem tem que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia ensina. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A última doutrina que eu entendi foi a doutrina da graça irresistível.
Entendeu? E que Jesus morreu pela igreja, pelos salvos. Mas depois que você entende, você vê a simplicidade da Bíblia, é o que a Bíblia diz. Você não tem como fugir disso. E ó, irmãos, eu sou até um calvinista relativamente moderado, porque eu dou muita ênfase para a responsabilidade humana, eu cobro atitudes das pessoas, porque eu prego assim, todo texto bíblico que manda crer, eu prego, creia. Todo texto bíblico que manda persevere, eu prego, persevere, eu não posso mudar a Bíblia. Se está lá é para ser pregado. Agora, todo texto que fala que eu só vou crer porque Deus me deu a fé, eu também prego. E todo texto que fala que eu só vou perseverar até o fim, porque é Ele que vai me manter no caminho, eu também prego, porque todos são verdade bíblica. Os 4 exemplos são verdade. Você teria ousadia de tirar uma verdade da Bíblia? Nem eu. Entendeu? Então lida com a Bíblia assim, vamos caminhar um pouquinho mais. Não, ainda tem tempo, até hoje vai até meia-noite. Por exemplo, quando aquela parte Dá uma água para mim, amor. fala, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Isso. É os israelitas. É. Eles rejeitaram. Mas não foi tudo. Não, teve o Pedro, o João, o Paulo, o Tiago, Começou lá. José de Arimateia, um monte de judeus salvo. Entendeu? Mas eu tenho que entender o seguinte, sempre que o evangelho é pregado, todo ser humano tem capacidade de entender e de responder sim ou não. Só que aí é o que a Bíblia me dá informação. Quem respondeu sim, foi presente de Deus. Quem respondeu não, foi por causa da dureza de coração. Isso a Bíblia explica. Harmoniza os dois, não sei. Pastor, você está dizendo que Deus escolheu um, não escolheu outro? Exatamente, acabou de entender a Bíblia. Agora dorme com essa. Ah, não acredito, o problema é seu, vai discutir com Deus quando você chegar na glória. Eu fico na página da Bíblia. E agora também não pergunta por quê, né? É. Assim, na boa, viu, gente? Soberano Ó, do universo, Isso né? nos torna muito mais assim, gola baixa. Posso pode, por favor. até eu acho que foi o Nicodemos que falou uma parte que tem uma placa digamos, na igreja. Aham. Ela vinde a mim estão cansados e aflitos. Todo mundo passa e ninguém entra. E a pessoa fala, acho que eu vou resolver, eu vou por mim mesmo, vou. Entra. Na hora que ele entra, está escrito lá dentro. Ninguém vem a mim, senão o pai não tenha mandado. Toma, é esse Ó, o motivo. Outra ilustração do Augusto Nicodemos. Sempre que você orar, você vai orar confiando 100% no poder de Deus. Só que assim que você levanta de orar, você vai fazer tudo que está ao seu alcance, confiando no seu poder, em tudo que você pode fazer. É isso que a Bíblia ensina. Os dois são verdade. Entendeu? Então, isso é muito importante saber agora. Agora eu vou falar de uma maneira isenta. É que nem a história, nós vamos conversar sobre a volta de Jesus. Quando você lê a Bíblia, letra preta no papel branco, a igreja vai passar pela tribulação. Estava até conversando com a Paula. Eu vou até que, quando eu chegar em Lucas 21, que fala da volta de Cristo, eu vou dar uma pincelada, viu, Diego? Para dar mais um ajuste na doutrina. Porque principalmente a escatologia ela é dinâmica. Vão surgindo informações, você vai acrescentando. Então, por exemplo, eu cria 100% no modelo chamado pós-tribulacionismo, que quer dizer que a igreja vai passar na tribulação pré-ira. Mas a partícula de tempo que eu colocava entre o arrebatamento e a segunda vinda era maior. Mas, na medida que você vai se isentando de preconceitos, cada vez mais eu estou pós-tribulacionista, praticamente a tribulação inteira. E vou dizer, tribulação inteira nós vamos passar aqui. Ira não. Não, porque nós cremos que a igreja não passa. A ira é o seguinte, o que me parece? É o derramamento do cálice. Parece que é o dia do Senhor. Me parece que nesse momento do dia do Senhor, mas entenda a diferença. Eu dizer que a igreja vai ser tirada aqui no dia do Senhor, é no último dia, bem dizer. Porque veja, como é que vai ter vida na terra se toda a água virar sangue? Não vai ter vida. 3 dias sem água, todo mundo morre.
E eu entendo para a Bíblia quando fala toda água vai virar sangue, até do supermercado e da caixa d'água. Toda é toda. Até o refrigerante, não vai ter água, não vai ter líquido para beber. 3 dias morreu, entende? Antes eu cria no pré-ira com uma partícula de tempo, tipo assim, 40 do segundo tempo no futebol. Arrebatamento, 45, 46, acabou o jogo. Hoje, aperfeiçoando a doutrina da igreja, inclusive no Lucas 21 eu vou usar, e vou gravar uma errata no meu estudo do Apocalipse, vou gravar um complemento, porque hoje, praticamente 100% fechado, é a tribulação inteira. O único detalhe é quando Deus vai moendo tudo, eu imagino, não tenho certeza, é uma suposição de que nesse momento que Deus está moendo tudo, nós somos tirados e já vem. Conta com Jesus nos ares, bodas do Cordeiro e já vem. Tribulação inteira. Por que eu escolhi esse ponto? Aí eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. É o modelo que deixa menos ponta solta. É que nem o milênio, o reino milenar de Cristo. Quando você analisa as duas visões, um defende que hoje o milênio é hoje, está acontecendo lá no céu, simbólico. Outro grupo defende o seguinte, que o milênio é futuro. Nós entendemos aqui que Jesus já reina no céu hoje, porém ele ainda vai reinar na terra, futuro. Por quê? Porque é um modelo que deixa a frase do seu pastor, grava essa frase, menos ponta solta. É que nem calvinismo. Se o modelo fosse 100% fechado com todas as respostas, não tinha nenhuma ponta solta. Por exemplo, você é salvo pela fé. Essa afirmação não tem ponta solta. Agora, quem deu a fé? Entendeu? Então eu sempre, a minha maneira, até... Eu não sou teólogo, sou teólogo, vai? Porque diz que, veja, a minha teologia é assim, eu sempre vou escolher o modelo que deixa menos ponta solta. E que faz a interpretação mais simples. É a minha linha. A igreja é calvinista, dispensacionalista? Progressivo. Progressivo. Nós estamos mais ou menos no meio entre as duas visões. Também escolhi esse modelo porque, mesma linha, é o que deixa menos ponta solta. Pega o lado bom do Nicodemos e pega o lado bom do Granconato, que estão em opostos. Entendeu? Mas sempre que você for lidar com algo, procura o que deixa menos ponta solta. Outro detalhe. Antigamente eu falava que escatologia é fácil. Através do ministério da minha esposa, parei de falar. Escatologia não é fácil. Você precisa dominar e precisa ter um mestre que domine a escatologia para ensinar. Não é fácil. Tanto é que o único livro do Novo Testamento que tem bênçãos para quem lê é o Apocalipse. Bem-aventurados que leem e guardam as palavras desse livro. É o único livro do Novo Testamento que tem bênção para quem lê. Nós não estamos falando de qualquer livro. Nem tinha a ver com o nosso assunto. É o único livro que mostra Jesus glorificado lá no céu. É o único livro que mostra o destino do diabo. Entenderam? Então, assim, sempre que vocês estiverem lendo sua Bíblia, como nós estamos em discipulado, eu acho que cabe na aula, procure sempre a interpretação mais literal. E procure sempre a interpretação que você já viu na Bíblia. E sempre lembra do pastor. Você tem pastor para perguntar. Aliás, anota aí, tem um aplicativo que eu quero que vocês baixem, chama Rota 66, do pastor Luiz Saião. Ele é um comentário bíblico, capítulo a capítulo. Ali você já vai resolver 85% das questões bíblicas. No YouTube também tem. O YouTube tem, mas quando você baixa o aplicativo, você já vai direto no O celular. aplicativo é bom porque, vamos supor, você está... não, e outra, se você te deixar nele, você está lendo Samuel, aí você deixa ele ligado, ele vai no capítulo 1, entra no 2, vai no 3, se você estiver fazendo as coisas,
Ele já vai direto, né? Legal. Ô, pastor, sobre a Trindade, são 3 pessoas distintas ou são uma pessoa? 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que formam Um Deus, subsiste na forma de um Deus. Depois eu vou passar bem o conceito da Trindade. Existem palavras corretas para usar. Até a gente pode arrumar um videozinho. Aí vamos só acabar aqui. Ó, eu vou ler aqui. Se tivéssemos livre-arbítrio, poderíamos não pecar. Porém, pelo habitar interior do Espírito Santo, temos poder para vivermos uma vida limpa, que agrada ao Senhor. Através da nossa vontade, podemos escolher a santidade, vivendo uma vida onde o pecado é um deslize, proveniente da nossa natureza pecaminosa. Veja, existem algumas teologias que dizem o seguinte: o homem é capaz de não pecar. A pergunta é, então, mostra isso na sua vida. Aí a pessoa vai falar, não, eu não consigo. Então, peraí, sua teologia é furada. Se você está Você conhece alguém que nunca pecou? Eu conheço, Jesus Cristo só. Então a teologia é furada, com todo respeito. Agora, o homem é capaz sim, através da sua vontade, responsabilidade. Irmãos, nós vamos ser cobrados. E vão ser cobrados até de uma forma mais dura, que Deus vai falar o seguinte: eu te dei o meu Espírito Santo, a pessoa do Deus Espírito Santo. É um só com o seu espírito, eu não poderia estar mais próximo. Como que você nem tentou? Você entende que Deus, Espírito Santo, a pessoa do Deus Espírito Santo, é um só com o seu espírito? O Espírito Santo não é uma força, bambu, caiu de costa. É uma pessoa, é o próprio Deus. É um só com o seu espírito para te conduzir, capacitar na vida cristã. Aí você vai explicar para Deus que você nem tentou. Então cabe ao homem sim buscar santidade, limpar sua vida. Nós temos vontade. E o pecado acontece na nossa vida por causa da nossa natureza pecaminosa. Pode ter influência maligna? Pode, mas mesmo a influência maligna depende da nossa natureza pecaminosa. Cabe a mim pisar na cabeça do velho homem e sapatear na cabeça dele, tentar andar certo. Aconteceu o erro, pede perdão, muda de atitude, põe o chapéu na cabeça e continua andando. Vão acontecer erros, mas cabe a você. A Bíblia é recheada. Santifique-se. O texto que eu li de Tiago: limpai as vossas mãos. Agora, você só vai fazer tudo isso. Olha que legal. Deus vai cobrar de você. Vamos fazer a última cena da aula. Você vai chegar no céu, tribunal de Cristo, que você não vai ser mais julgado pelo pecado. Porque todos os seus pecados, até que você nem cometeu ainda, já foram pagos na obra da cruz do Calvário. O pecado que você vai cometer daqui a 10 anos, já está pago. É o pacote todo. E a coisa é tão impressionante que você não precisa nem confessar para ser perdoado. Já está pago o pacote todo. Agora você confessa porque você quer agradar a Deus e abandonar. É outra história. Mas veja que interessante. Vai haver um tribunal de Cristo, onde nós vamos responder para Deus as obras que nós fizemos através desse corpo. As obras na nossa vida, as obras na igreja, as obras no ministério. E aí Deus vai chegar para você e falar: e aquele pecadinho de estimação? De assistir pornografia? Aí neguinho vai ficar branquinho, né? Vai ficar vermelho. Os polacos vão ficar tudo vermelho, não sei o quê. Jesus vai falar: não, mas não tem eu dei o meu Espírito Santo. E o meu Espírito Santo, o Deus Espírito Santo estava lá com você. Vendo tudo. O Deus Espírito Santo te capacita a não fazer. A
minha Bíblia cobra de você a responsabilidade de não fazer. Aí você vai responder para Jesus, é verdade, Jesus, mas depois de um ano eu parei. Aí Jesus vai sorrir e falar, que bom, né? Poder do meu Espírito Santo. Parabéns, você conseguiu parar. Agora você vai ganhar esse prêmio. Fala, não, Jesus, mas eu parei. Não, mas aqui no meu reino é assim. Você parou, mas como fui eu que capacitei, você ainda ganha prêmio. Tenta harmonizar os dois. Não dá. Quem é que se limpou do pecado? Você. Mas foi no poder de quem? De Deus. Tenta um sobrepujar o outro? Não tem. Tenta tirar um do outro? Também não tem. Os dois são verdade. Mas você entende que nós sempre vamos ser cobrados porque nós temos vontade? Amém? Amém. Vamos orar. Vou desligar aqui. Não precisa desligar o Meet ainda.